7 anos depois de seu último livro, um escritor gaúcho radicado em São Paulo volta à cena com um trabalho principal, o Vida do século XIV. Renato Modernel, depois de desvendar os caminhos e descaminhos dos italianos da cidade de São Paulo em Sonata da Última Cidade, volta à italianada de um outro jeito. E só nos resta começar perguntando, Modernel, por que tudo que gira ao redor da italianada te causa tanto gosto, hein? Modernel? Bom, Modernel é catalão. Catalão. Mas eu Então, tenho por um isso... Ventura oculto, que é o que está por trás. Eu morei na Itália e tenho muita... A Itália é um segundo país para mim. Praticamente tenho cidadania e tenho ligações, grandes amigos lá. Então a Itália, ela entra lá em casa pela porta dos fundos e da frente, está no sangue. Porque você tem uma predileção pela Itália, por essa questão familiar, até se entende. Mas aí você chega e faz esse romance, Sonata da Última Cidade, romance de São Paulo, é um romance, gente, eu já comentei com alguns colegas, é um romance muito interessante. Pouco se fala, apesar de muito se dizer, mas pouco se fala e pouco se mergulhou nessa formação paulistana. De São Paulo, né? De São Paulo mesmo, que tem a mão dos italianos. Se fala muito, teve uma novela que fala genericamente, mas e você foi fundo nisso. Nunca foi tão focado Exatamente, assim. Exatamente. Por que é que ele surgiu? Eu quero começar aqui para depois a gente chegar no mais recente. Você faz a sua própria história familiar. O que te motiva a fazer um livro Eu acho como que em esse? grande parte, sim. Embora a minha família não tenha vivido aqui. Porque eu você me é gaúcho, desgarrei né? do Rio Grande do Sul, exatamente. Rio Grande do Sul. Quer dizer, mais ou menos isso que se passou com esses italianos aqui foi uma projeção do que aconteceu com os meus familiares napolitanos e calabreses lá no Rio Grande do Sul. E foram para que cidade quando chegaram? Na cidade de Rio Grande. Rio Grande. Rio Grande. Porto. O Porto, né? O Porto cidade de Rio portuária. A cidade portuária é bem diferente sempre do resto, Sim, né? Ela tem certeza. características ali, pelo menos na época em que o Porto era importante. Agora é uma cidade fim de linha. Mas tem essa interface com o mar e com a possibilidade de partir e chegar muito rapidamente. Então meu avô calabrês e a minha avó napolitana foram parar lá depois de uma primeira imigração para o norte. Não sei por quê. Porque até hoje estou por desvendar isso, porque normalmente os italianos que vinham, e eu acho que outros também, o cara vinha e ficava para sempre, nunca mais voltava, era queimar as pontes mesmo. O meu avô, não sei por que, ele veio, ficou alguns anos em Manaus, entre Manaus e Belém, voltou para a Itália, abriu uma tabacaria e depois voltou para o Brasil, para o oposto, do oposto de Manaus, de Belém, que era o Rio Grande do Sul. Então, aliás, é inusitado, né? Porque os italianos não iam para Manaus, eles iam para o sul, sudeste do sul. Exatamente. Manaus tem muita imigração libanesa, como muita imigração, como é a prova lá, o livro do Milton Ratum. Eu acho que é muito quente lá para um Mediterrâneo, em Manaus. E eu estava falando, quer dizer, não é um equívoco, que está aqui também, o Grande Ladrão, a história de Gino Meneghetti. Agora que eu estou me dando conta, eu nunca tinha pensado tão... Ele escreveu a maioria da obra dele ao redor da italianada e não tinha se Mas tocado. é uma ligação forte com a Itália, como eu te falei, de muitas maneiras, né? Eu fui para lá, vivi... Eu não vivi um tempo tão grande lá, vivi 1 ano e pouco, mas numa época fundamental da minha vida, naquela época que você e o Nilson Lula, que são entrevistados de hoje, os dois têm ligação com a Itália, né? Essa passagem pela Itália, exatamente. Falando pela passagem pela Itália, nós estamos falando de 2, 3 gerações atrás, que é uma maneira também de você se conhecer, de conhecer sua própria família. Só que aí você sai agora com esse livro aqui, Viagem ao Pavio da Vela, Diálogos com Marco Polo. Houve 2 livros, 2 eu acho, entre um e outro, mas esses outros 2, que não estão aqui, são edições privadas, particulares que eu fiz. Por que, então, Renato? Porque eu estava com dificuldades de achar editores numa certa época. Então, resolvi também, até para sentir como seria fazer um livro. Você próprio bancou? Eu banquei em edição, eu inventei um consórcio editorial entre amigos, uma fórmula lá que funcionou
que funciona, talvez, mas em pequena escala. Então, na verdade, a informação que eu dei na abertura aqui está errada. Então, você está no nono livro. Mas como vocês já falaram que nada é por acaso, talvez um desses 9 tenha que ser esquecido. Então, 9 contando Viagem ao Pavio da Vela. 9. E esse Viagem ao Pavio da Vela, Diálogos com Marco Polo, volta-se aqui um mítico personagem italiano. Que viagem é essa, literalmente? Aqui fazer um trocadilho sem graça, mas e que viagem é essa em relação a Marco Polo? Eu diria que são 2 viagens. Por quê? Porque o Dante Alighieri, embora não citado na capa como Marco Polo, também está nesse livro. Ele é tão importante quanto Marco Polo, embora menos presente. Um dia, dentro do metrô de São Paulo, cheio, ali perto da Praça da Sé, eu não sei porquê, estava pensando nesses 2 sujeitos, o Marco Polo e o Dante Alighieri, como sendo os grandes viajantes. Um viajou para fora, outro viajou para dentro. Quer dizer, se poderia dizer que o Dante Alighieri fez uma viagem tão extensa e tão ousada como o Marco Polo, só que para dentro. Uma viagem da imaginação pelos reinos do além, né? E aí eu me dei conta disso e disse, olha, mas os 2 grandes viajantes, cada um ao seu modo, foram praticamente contemporâneos. Eu achei isso. Aí cheguei em casa e fui checar isso aí. Não, realmente eles foram praticamente contemporâneos. Não, foram contemporâneos, só que o Marco Polo era 10 anos mais velho. Digo, ora, mas se foram contemporâneos, se havia um Dante Alighieri no tempo do Marco Polo, como que o Marco Polo sequer citou? O Marco Polo ou melhor, desculpe, ao contrário. Por que o Dante Alighieri nunca citou o Marco Polo? O Dante citou na comédia todos os grandes da sua época, os conhecidos, quer dizer, cita ali centenas e centenas de figuras da Itália medieval. E o Marco Polo não existe. Digo, por quê? E peguei esses 2 caminhos, o porquê das coisas e levei-os a se cruzarem. Já que isso, a história, se a história não registra, essa viagem registra isso. Né? Isso é um relato interessante para o telespectador sacar como é que funciona a cabeça de um escritor, né? O sujeito está dentro de um metrô em São Paulo, num lugar perto de uma estação das mais cheias, e a viagem interna dele dentro do metrô é pensar no Dante Alighieri e no Marco Polo se cruzando dentro do... que você pode concluir que uma viagem de metrô às vezes é muito mais longa do que você imagina. Né? Mas isso demorou anos, depois até eu realmente tocar o projeto para frente. Fui juntando... Há um espaço grande de você ter uma ideia e colocá-la em prática? Nesse caso sim, porque eu estava meio desestimulado para escrever, eu estava desanimado um pouco com a vida, Renato? Pela dificuldade de publicar, que eu sempre tive. Então eu fui deixando, e também porque esse é um projeto... Isso é complicado, esse livro é um projeto com a costura dele, escrever foi rápido, mas chegar à fórmula dele precisava uma maturação. Também tem isso. Falando da fórmula dele, eu queria chamar, então, a leitura do Viagem ao Pavio da Vela, Diálogos com Marco Polo, do Renato Modenel. E a gente segue na conversa. Porque tudo que eu fui se acelerou, mas sem romper a cortina. Não há cortina. É tudo emendado e eterno. Vou como se puxasse a mim próprio e me deixo puxar para fora da clareira anterior. Não me sinto desdobrado. Estar dentro de algo já não implica estar fora do resto. No entanto, me entrego a essa coisa de agora, tão morna e submarina, deliciosa síntese do meu cansaço e do meu descanso. Lentamente me dissolvo na semente que me gerou. Sei agora o que sempre soube, mas não ousava. Tudo emendado e eterno. Tudo emendado e eterno. A coxa de retalhos à memória. Você começa exatamente... É uma bela abertura, Renato. É uma bela abertura. Quanto tempo para fazer esse projeto todo? Você está dizendo que teve um espaço grande entre ter ideia... Mas na hora que você botou a mão na massa... Sim. Aí foi trabalho intensivo, 3 meses, eu acho, ou 4, não me lembro. Diariamente? Sim. Aí eu estava fora do jornalismo. Eu tinha saído recentemente da revista Época, então aproveitei e me tranquei para tocar isso aí em frente.
O jornalismo, com as suas múltiplas exigências, a sua competitividade, atrapalha o escritor? Ajuda a desiludi-lo? Você, conversando inclusive com o pessoal da pauta, disse que foi uma pessoa que se desiludiu pela dificuldade de publicação. Agora, o jornalismo ajuda, hein, a deixar a gente mais cético, a desencanar dessa história de escrever. Como é que você reage a isso? A minha trajetória no jornalismo foi passada, grande parte dela, 80%, 90%, fora da notícia, fora ali da linha de frente, da atualidade. Mensais, trabalhei em jornal também, até em revista semanal, mas não é esse o meu a minha praia ali. Então, pelo contrário, fazendo revistas mensais, matérias de fundo, de cultura, de viagem, como é o caso agora, eu tenho materiais que me somam, experiências que me servem de alguma maneira, em algum momento, para fazer ficção. O problema não está no conflito de uma atividade e outra. O problema está em roubar aquele tempo precioso que você gostaria, às vezes, de estar num projeto seu, né? E que é difícil, né? É difícil você chegar de uma redação em casa, lavar o rosto, tomar um café ou uma sopa. Bom, então agora eu vou. Aí é difícil. Então eu sempre fiz isso de modos alternados. Nunca fiz simultâneos. Eu acho difícil. Você está aqui na mesa um livro, O Homem do Carro Motor, pelo qual você recebeu o prêmio Bienal de Literatura Brasileira. Tem aqui, inclusive, uma dedicatória carinhosa em 1988. O livro foi lançado em 84. E são contos, né? Você abandonou os contos, Renato? Faz muito tempo que eu parei. Não sei. Eu acho que fui me deixando levar para o romance. O romance é um gênero muito tentador, porque comporta... E é um gênero da maturidade, tudo você acha? Não sei, talvez, não sei. O Moacir Scler disse aqui uma vez, nesse programa, que não acreditava em feitura de bons romances antes de que seu autor tivesse 40 anos de idade. O que você acha dessa afirmação do Scler? Porque, olha, você me fala, não sei porque deixei, mas não seriam seus elogiados contos um ensaio para o romancista? Pode ser, mas também é muito perigoso chamar de um gênero menor. Lógico, conto. Não é, porque num conto do Borges ou outros, você tem ali um poder de síntese tamanho que tem todos os ingredientes. Há quem diga que o Rubem Fonseca é um excepcional contista e um romancista nem tanto. Eu acho, Ricardo, eu não sei se tem uma regra para isso. Aí que está o X. Por exemplo, alguém já calculou algum dia, alguém já fez uma estatística e disse que nos romancistas o grande período fértil está entre 40 e 55 anos. Isso. Não antes e não depois. Exato. Agora aparece o Saramago, tira o seu chapéu. Exato. E começa a tirar coisas da cartola com quanto? Com 57 anos. Então, temos aí um exemplo. Tem outros, não é o Saramago só, tem outros. Então, não sei. Henry Miller mesmo, que começa a publicar mais tarde, o Saramago, que até teve a sorte de fazer uma entrevista com ele, e perguntei exatamente isso. Essa história é lenda ou não? Que eu perguntei para ele se ele começou depois dos 50 e tanto. Ele falou que é verdade, embora ele tivesse publicado um livro de poemas, uma reunião. Eu conheço, uma reunião de artigos de jornal e um romance. Na verdade, o Levantado do Chão começa essa fase com 57 anos em diante que ele publica uma. Eu acho que também depende muito do tema, ou seja, do tipo de entrada que o cara faz na literatura, como tema e como dimensão, né? Não sei se esses livros que o Saramago escreve já na maturidade, não sei se um cara de 40 conseguiria, 45. Então, não sei, talvez aí não. O Moacir agora, o que pode ter um excelente... Agora, um livro do Hemingway, por exemplo, que já é, não sei com que idade o Hemingway escreveu o Velho Mar. Já, mas é um livro que eu acho que poderia... Não tão velho, acho. Não tão velho, mas eu acho que um livro como esse poderia ser escrito por um cara de 35, se pegasse de jeito ali. Esse fato que você cita, que você teve uma certa altura de dificuldade para encontrar editor, tornou você um autor, vamos dizer, mais cético, Renato? Ou você atribui isso a uma circunstância de momento? Porque não ter editor não é necessariamente sinônimo de ser bom ou mau escritor. Já visto há pouco tempo que a gente trouxe o Paulo Rodrigues,
Brincou A Margem da Linha, o primeiro livro dele com 50, a gente estava falando de 50, ele é uma beleza de livro. E a vida inteira também ninguém deu muita bola porque ele estava fazendo. Agora descobriram o sujeito, entendeu? Quer dizer, mas isso ali no âmago, no ego do escritor. Todo escritor, não vamos negar, tem um ego avantajado, que é normal, mexe com a criação. Isso te incomodou de alguma forma? Provocou você? Me incomodou principalmente, agora não tanto, né? Agora eu escrevi esse livro sem saber e sem estar muito preocupado se eu conseguiria. Incomodou um certo tempo por ser um conflito, vamos dizer. A literatura era, para mim, a maior fonte vamos dizer, de alegria até a porta do meu escritório, dentro do meu escritório. Da porta do meu escritório para fora era uma fonte de, vamos dizer assim, de desprazeres ou de enfim, não era o contrário. Eu tinha naquilo. Pelo fato também do escritor não poder viver da sua literatura? Num certo momento, eu digo, viver é muito difícil, né? É muito difícil. Agora, ter pelo menos um complemento material que acompanhasse uma outra atividade, que no meu caso é o jornalismo, né? Nem todo escritor tem a sorte de ganhar milhões de dólares sendo assessor do governo do Amapá, como sim, né? Mas todos chegaremos no Amapá. Eu já estava quase de mala pronta. Né? Renato, hoje você trabalha na revista Terra, pegando estrada, pegando estrada e avião. Estrada e avião no sentido metafórico da palavra, e evidentemente essas viagens também redundam em ideias para você usar nos seus esboços futuros. Tem alguma coisa em andamento? Tem algum resultado disso? Teve uma viagem recente ao Japão, agora, mas ela ainda está muito verde para eu falar dela aqui. Ela está fervilhando ainda, mas que pode gerar algo daqui a algum tempo. Uma bela ideia. No meio dessa... Sim, eu digo isso assim para mostrar que as viagens são inspiradoras. Para mim sempre foram, para outros também, não só no sentido de informação local que você capta lá, mas também com ideias que você não teria no seu cotidiano, no trânsito, no túnel que você passa todo dia. Você não teria, mas às vezes num quarto de hotel diferente você pode ter, por causa da insônia de um fuso horário que você não... Então... Se uma viagem ao metrô em São Paulo te rendeu uma ideia como que resultou no viagem... No século XIV, né? Imagina um metrô no Japão. O que você não pode fazer? Esses livros todos que estão sobre a mesa aqui, nós estamos 6 dos seus 9 livros, né? Sim. Você pensa em reeditar alguns? Como é que funciona essa história de novos leitores redescobrindo o trabalho que está fora de catálogo? Como é que você vai batalhar? Eu queria saber um pouco como é que você pensa aí. Eu deixei quieto isso por muito tempo. Mas sobre aquele livro ali, especialmente, que é a Sonata... Da Última Cidade. Esse livro foi premiado, né? Foi com Jabuti há uns anos atrás. E esse livro, volta e meia me perguntam. Houve muito interesse por esse livro. E esse se pretende? Eu acho que sim, eu vou pensar nisso, porque muita gente falou e me perguntam, e como é que é esse livro aí, porque não se encontra o livro e querem ler. Eu vou pensar, já estou pensando em... E quando você fala de São Paulo, não foi nenhuma nem duas pessoas que se lembram desse livro. Na verdade, São Paulo, Renato, não sei se você concorda comigo, não estou fazendo nenhum juízo de valor, essa cidade gigantesca, ela não é quase... Ela é muito pouco personagem de ficção, né? É a cidade em si. Você tirando a literatura do Marcos Rey, ou que tinha São Paulo como personagem principal, na verdade, São Paulo, ela não é tão protagonista como deveria, de certa forma. Você concorda comigo? Acho que sim. Por exemplo, se você comparar com Nova York, me parece que... Como o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim, mas o Rio de Janeiro foi capital. Tem alguns séculos para trás vamos dizer, como centro cultural. Uma população de escritores bem grande aqui também. Não acha que está faltando mais São Paulo na nossa literatura? Acho que sim. Engraçado, quando São Paulo aparece sempre do mesmo jeito, como se fosse um clichê. Exatamente. Posso estar fazendo injustiças e devo estar fazendo, porque eu conheço, como te disse, pouco do atual. Eu também. Mas eu sempre
Concordo. Tem com parece que aquilo eu já vi, aquele gosto ali já vinha em algum lugar, né? E como o telespectador pode ver, acho que não vai ter tão cedo mais São Paulo na literatura do Renato, porque ele viajou para o Japão, agora o negócio vai longe. Mostrar aqui de novo a capa do Viagem ao Pavio da Vela, que é o mais recente livro do Renato Modernel, publicado pela editora Record, e desejar a você a melhor da sorte na sua trajetória dos seus... 9, né? 10, 11, 12, né? Falei o número certo agora. Renato, muito obrigado por você ter vindo no Literatura. Boa sorte para você. Pelo encontro. Obrigado. Referência básica para Renato Modernel, Jorge Luiz Borges, está na nossa próxima dica de leitura. Sempre difícil catalogar Borges dentro de um gênero específico. Em História da Eternidade, mistura ensaio e ficção para analisar a ideia geral de eternidade e seus muitos desdobramentos. Nas mãos de Borges, o tema sobre o qual muitos se debruçaram ganha contornos especiais. E no próximo bloco, as Cruzadas, sob o olhar dos hebraicos e a justa lembrança ao nome de Silvio Romero. E já já.